Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, que avaliou a variação do FAN nos pacientes com lúpus. Bom, para começar, todos nós sabemos que a literatura tradicional afirma que o FAN não sofre mudança conforme a atividade do lúpus. Curiosamente, essa mesma literatura também afirma que o FAN é positivo em 95% dos casos de pacientes com lúpus em atividade e não tratados. Portanto, essa afirmação nos fez questionar, será que os pacientes sob tratamento e fora de atividade apresentam alguma variação no FAN? Após uma vasta revisão da literatura, não encontramos trabalhos que consistentemente subsidiassem essa afirmação. Nós desenhamos o nosso estudo com o objetivo de responder às seguintes questões. O FAN apresenta variação de título e padrão de acordo com a atividade da doença dos pacientes com lúpus? O FAN pode ser relevante para a monitoração de atividade da doença nesses pacientes? E como que o FAN se compara com outros marcadores sorológicos para identificação da atividade de doença nos pacientes com lúpus? Para responder essas questões, nós coletamos pacientes do ambulatório e enfermaria do Hospital São Paulo, todos preenchiam os critérios de classificação para lúpus segundo o ACR e o SLIC, e esses foram os nossos critérios de exclusão. A análise laboratorial consistiu da avaliação do FAN por imunofluorescência indireta, utilizando como substrato células Rep2. O título, nós partimos da diluição inicial de 1:80 até a diluição final por esgotamento, observando atentamente o padrão, e utilizamos 3 diferentes fabricantes de lâminas. Os outros marcadores de atividade de doença foram o anti-DNA de dupla hélice, pela técnica de ELISA e imunofluorescência indireta, utilizando como substrato a critídia, o anti-DNA de hélice simples, antinucleossomo e anti-C1Q por ELISA, e os elementos do sistema complemento C3, C4, C2 e CH100. Nós classificamos esses pacientes no momento da coleta de acordo com o score que eles tinham no SLEDAI. Nós classificamos em 3 grupos distintos de atividade. Chamamos de grupo ativo os pacientes que apresentaram SLEDAI maior ou igual a 6, intermediários pacientes que apresentaram SLEDAI entre 1 e 5, e remissão pacientes que apresentaram SLEDAI igual a 0. Nós também convidamos esses pacientes para uma nova coleta 6 meses após a primeira coleta. E nessa recoleta, nós classificamos uma variação no SLEDAI desses pacientes se eles apresentassem uma variação de pelo menos 4 pontos, então maior que 3 pontos para mais ou para menos. A análise estatística foi realizada através do software SPSS e utilizamos os testes apropriados para cada variável. Os nossos resultados foram 269 pacientes incluídos em T1, destes, 101 foram recoletados em T2, 6 meses após a primeira coleta, perfazendo um total de 370 amostras analisadas. A divisão entre os grupos, nós encontramos 111 pacientes que classificamos como ativo, 111 como intermediário e 47 como remissão. Eles não diferiram em relação à gênero, idade e tempo de doença. Analisando o padrão do FAN, o padrão mais frequente foi o padrão nuclear homogêneo, em 107 pacientes, e os pacientes que apresentavam o padrão nuclear homogêneo tinham um valor de SLEDAI mais alto, uma média de 8,8, em relação aos pacientes que apresentavam padrão pontilhado fino e outros padrões. Porém, o SLEDAI dos pacientes que apresentaram padrão nuclear homogêneo não diferiu dos pacientes que apresentaram padrão pontilhado grosso e dos pacientes que apresentavam o FAN negativo. Acreditamos que essa diferença não existiu porque o N dos pacientes negativos era muito pequeno, apenas 10 pacientes. Avaliando o título do FAN, os pacientes que encontravam-se no grupo remissão apresentaram títulos inferiores em relação aos outros grupos, com uma mediana de 1:640, enquanto pacientes do grupo ativo apresentaram uma mediana de 1:2560. Nós fizemos uma curva ROC para todos os parâmetros analisados. Esses são os gráficos da curva ROC para o título do FAN. E nós observamos que valores acima de 1:1280 conseguem diferenciar um paciente ativo dos demais, e valores abaixo de 1:640 conseguem diferenciar um paciente em remissão dos demais, com uma área abaixo da curva um pouco modesta, mas como veremos adiante, semelhante à que encontramos com outros parâmetros. Diante desses achados, nos questionamos, será que devemos mudar a estratégia de determinação do título do FAN?
Hoje, utilizamos um modelo em que consideramos títulos baixos 1:80 e títulos altos acima ou iguais a 1:640. Quando distribuímos nossos dados de acordo com essa classificação, podemos observar que mais de 35% dos pacientes em remissão apresentavam títulos altos de FAN. Dividindo com títulos altos, valores acima de 1:2.560 e baixos até 1:320, nós encontramos menos de 20% dos pacientes em remissão com títulos altos e menos de 20% de pacientes ativos e intermediários com títulos baixos. Em relação aos outros parâmetros, avaliamos para todos os grupos e, em quase sua totalidade, eles diferenciaram os 3 grupos entre si, corroborando a hipótese que esses 3 grupos refletiam 3 momentos diferentes de atividade de doença nesses pacientes. Aqui nós fizemos uma correlação do SLEDAI com os marcadores de atividade. Por exemplo, para o título do FAN, nós tivemos um coeficiente de correlação fraco, porém semelhante ao que encontramos no C3, por exemplo. E a área abaixo da curva que encontramos para o título de FAN foi semelhante a alguns dos outros parâmetros já tradicionais para avaliar a atividade do lúpus. Análise longitudinal prospectiva, nós avaliamos 111 pacientes, dos quais 50 não apresentaram uma variação maior que 3 pontos, 33 diminuíram pelo menos 4 pontos no SLEDAI e 18 aumentaram o SLEDAI. Esses pacientes, quando dividiram nos grupos de acordo com a atividade de doença, também não diferiram em relação a gênero, idade e tempo de doença. Quando comparamos o padrão no T1 e T2, não encontramos diferença entre os grupos, independente se eles mudaram o SLEDAI para mais ou para menos ou não diferiram. Só gostaria de salientar que foram apenas 101 pacientes divididos em 3 grupos de atividade, com 6 padrões de FANs avaliados, então os subgrupos tiveram um N muito pequeno. Em relação ao título, nos 33 pacientes que diminuíram o SLEDAI em pelo menos 4 pontos, nós também tivemos uma diminuição significativa do título do FAN, o que não ocorreu nos pacientes que não variaram o SLEDAI. Com isso, podemos concluir que o título e o padrão do FAN podem ser afetados pela mudança no status de atividade de doença em pacientes com lúpus. O padrão de imunofluorescência nuclear homogênea apresentou associação consistente com a atividade de doença. O FAN apresentou características de um parâmetro relativo para o monitoramento de atividade do lúpus e, à semelhança de parâmetros laboratoriais tradicionais de atividade de doença, o FAN deve ser valorizado com cautela, levando-se em consideração um contexto clínico e laboratorial. Obrigada. Perguntas à doutora Heloísa. Parabéns pela apresentação, muito boa. Eu queria só que você comentasse quanto dessa variação, já que foi com título homogêneo, esteve relacionada com o anti-DNA. Tá? Porque, na verdade, o FAN representa um complexo de coisas que a gente não pode, apesar de poder ter uma correlação, não necessariamente ele pode significar o fato. E como o anti-DNA é um marcador importante, deu a relação principalmente com homogêneo, talvez ela esteja simplesmente relacionada com isso. Nós tivemos uma grande positividade do anti-DNA no grupo ativo, porém também no grupo intermediário nós tivemos uma grande positividade, por isso nós fizemos 3 análises de anti-DNA. Essa correlação observada foi do próprio padrão mesmo, independente do anti-DNA, apesar dele estar bastante presente. Sem mais perguntas. Obrigado, doutora Mônica.